Bem-vindos ao Jardim da Luz. E aí, amores? Hoje vamos fazer temas variados aqui. Eu vou pegar junto com vocês, tá? Jardim secreto, imaginação, perdão, guardiã dos sonhos. Aí eu vou estudar aqui no livrinho. Vamos escolher aqui os cristais aqui. Está tudo muito verde hoje. Vou pegar esse verde limão aqui. E esse aqui, gente, combina mais com azulzinho, será? Ó, ficou bonitão, né? É assim que eu escolho, tá? Assim que eu monto. Aí depois a gente olha aqui no livro e a leitura vai se desenrolando de uma maneira bem natural, bem orgânica. É uma leitura coletiva, então você vai pegar aquilo que se adapta para você, aquilo que faz sentido para sua realidade e deixar para o coleguinha aquilo que não encaixar, né? Porque no seu detalhe, na sua energia, é só leitura particular. Sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Dia 25, meia-noite, janeiro de 2026, se você pegar essa leitura a tempo, eu vou sortear 2 leituras para comemorar 1 ano de canal. Escreve sorteio que você estará inscrito. Me enrolando aqui, né? Então é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa um hype para incentivar o algoritmo, prestar atenção na gente. Vejo vocês rapidinho lá na leitura. Pode assistir 1, 2, 3. Siga a sua intuição. Número 1, imaginação. Aqui no livrinho vai falar o quê? Que às vezes a vida é dura, tem os obstáculos, mas nesses momentos pode acontecer de você criar algo, de você ter uma ousadia, fazer uma coisa inesperada, e é justamente aquilo que precisava acontecer. Que às vezes o nosso, né, você traçou um caminho e você achou que ia em linha reta, aí tem um obstáculo e você é obrigado a ser criativo, você é obrigado a ser flexível. E de repente as melhores ideias, elas vêm por isso, nesse momento, assim, sabe? Os amantes, 3 de ouros, eremita e cavalheiro de paus. Nossa, gente, aí tá falando sobre tudo isso. E aí eu esperava, do fundo do meu coração, que fosse aparecer algo mais sobre, assim, trabalho, carreira. Ah, não, veio vida afetiva aqui. A dificuldade forçando você a ser uma pessoa criativa, né? A dar nó em pingo d'água aí, sei lá, relacionada a quê? E esse quê é o quê? É a sua vida afetiva. Interessante. Talvez você tivesse uma tendência a ser de um jeito, sei lá que jeito, nos seus relacionamentos, tá? E aí as coisas não funcionaram, as coisas não saíram do jeito que você queria, suas expectativas não foram supridas, e isso está te obrigando a ser uma pessoa que, no fim das contas, é uma pessoa muito mais interessante, é uma pessoa. Eu sinto aqui você superando uma tendência para dependência emocional que você tinha antes e você atingindo altos níveis de borogodó. Então, talvez você fosse uma pessoa apagadinha, uma pessoa meio submissa, mesmo sem perceber, porque às vezes a gente nem percebe, o condicionamento é tão forte que você é uma pessoa submissa,
que aceita tudo e pede pouco nos seus relacionamentos, você vai vivendo daquele jeito até que, né, dá tudo errado. Porque você, de repente, a vida precisava te espremer um pouquinho, te forçar, para que você aprendesse a ser mais você, a ser inteiro, a ter brilho, antes de você viver a sua próxima história de amor, ou dentro da história que você já está vivendo, né? Mas a gente tem um casal que passa 30 anos juntos, eles vão ter finais e recomeços diversos dentro, né? Fala assim, 30 anos casado, não é bem assim, né, gente? A coisa vai acabando e renascendo e se reinventando muitas vezes. Então, tem algo aqui assim, esteja você solteiro ou casado, uma reinvenção de uma versão sua que é inteira e que tem o seu próprio brilho, porque eu sinto que antes você entrava num relacionamento e você se moldava, você desaparecia um pouco, não totalmente, né, mas um pouco. E isso agora não tem mais como acontecer, porque você é uma pessoa transformada, como, né, como é que faz o diamante? O diamante faz pela pressão e pelo calor, infelizmente, né? O diamante não é feito no carinho. Não é fofura que faz o diamante virar diamante, né, gente? Então, você deve ter passado poucas e boas aí, mas você se curando, sabe? E deixando de ser aquela versão apagada, aquela versão eu sou quem me disseram que eu tinha que ser, e aqui você se tornando quem você realmente é, né? Porque você ser a sua melhor versão é uma coisa, você ficar tentando ser uma outra pessoa, né? Muito desgastante, exaustivo. Aí, aqui o que me aparece mesmo? Divórcio, dissolução de estrutura familiar. Você com o coração partido numa situação que você deu tudo, você achou que aquilo ali ia ser para sempre, você achou que estava construindo uma família mesmo ali com alguém, que aquilo ia durar para sempre e terminou com o coração partido. A partir desse coração partido, extremamente doloroso isso aqui, você aprende isso que eu tô falando, ser uma pessoa inteira, ser mais você, ter seu brilho pessoal. E aí aqui você pronto ou pronta nesse momento, então teve todo um período de luto para alguns de luto e de reinvenção. Você se reinventou. Para alguns isso aqui demorou meses, para outros nessa leitura eu estou falando de anos e anos. Você pode até deixar nos comentários, vocês sabem que eu sou fofoqueira, eu gosto. Eu tenho a impressão que para alguns aqui a gente está falando de anos e anos e anos de solidão se reinventando. E para muitos essa solidão se reinventando é de fato solteiro. Para outros é dentro do casamento, a pessoa está ali do seu lado e você sentindo uma solidão terrível. Mas você se reinventa. E aqui você está pronto, pronta, finalmente, para amar. Porque às vezes as leituras, elas são, né? Quando eu vou encontrar um amor novo? Quais são as características do amor novo? Mas a gente também tem que olhar para dentro. Eu estou pronto para isso? Tá na hora certa? Eu realmente cresci o suficiente para escolher melhor dessa vez? Para cultivar uma coisa melhor dessa vez, né?
Porque quando a gente passa por um relacionamento abusivo, no mínimo a gente foi inocente demais e a gente escolheu o mal. E isso a gente pode mudar, né? Às vezes a única coisa que a pessoa é responsável dentro de uma catástrofe ali na vida afetiva é ser menos inocente, ser menos bobinha, aprender a colocar limites saudáveis, tal, mas isso todo mundo pode fazer, né? Quem já viu de fato uma pessoa má, perversa na vida, sabe o quanto aquilo ali é devastador, é assustador e certas pessoas mentem bem demais, né? É difícil mesmo, tá? Todo mundo tá sujeito a passar na mão de um sociopata. Aqui eu não vejo necessariamente isso, eu vejo só assim um grande amor que teve um fim, tá? Não necessariamente aqui a gente tem uma tragédia, é que assim sempre é uma tragédia, porque ninguém vai para um relacionamento pensando que vai ter um fim, que vai, né? Ninguém casa querendo separar, sabe? Mas enfim, né? A leitura coletiva adapta para a sua situação. Alguns aqui é só, né? Foi bom enquanto durou, só que aí acabou, não durou para sempre. Para outros, realmente a gente tem algum nível de tragédia, tal. Não, não importa. O que a leitura está falando? Você fez a sua lição de casa. Você agora é uma pessoa reinventada, uma pessoa inteira, uma pessoa que não tem mais essas tendências para dependência emocional, uma pessoa que tem brilho pessoal, uma pessoa cheia de amor para oferecer, para dar, uma pessoa pronta para amar, pronta para viver uma nova história. E eu estou gostando muito e sempre tem uma das 3 pilhas que é a minha. Mas eu só fico sabendo depois, eu quero que seja essa, tá? Ai, ai. Ai, gente, eu vou abrindo a leitura, ela é totalmente intuitiva. Eu só sei se era para mim ou não lá para frente. Às vezes é para mim também. Então vamos lá. Bom, então tá, né? Então, parabéns, passou de ano, está pronto para um novo amor. E agora, como é que é esse rolê? Nossa, Cavaleiro de Copas pulou aqui outra vez. Então, o que a gente tem aqui? Uma outra pessoa aí no mundo lá fora passou pelo mesmo processo que você e também está pronta. Olha só que legal, né? Semelhante se atrai, semelhante se atrai. Pagem de Copas conta pra gente de coisas novas, tá, meu povo? Só que o 6 de Copas fala de saudade. E agora? Pode ser alguém que você já conhece, porém você nunca teve um grande relacionamento com essa pessoa, tá? Então, aqui tá falando assim: vocês já se conhecem, ou quando vocês se conhecerem vão ter uma sensação de familiaridade assim absurda. Mas não é ex-marido, ex-namorado, não é o mala sem alça que está com a pensão atrasada, não é, tá? Pode ser alguém que você já conhece, sim, alguém que já tem um carinho, de repente nunca coincidiu de ambos estarem solteiros ao mesmo tempo, nunca coincidiu de ambos estarem disponíveis e tal, era sempre assim, pessoa certa na hora errada, não sei o que, não sei o que, e você agora reencontra essa pessoa e aí é a hora certa, é a pessoa certa na hora certa para ambos, finalmente, tá? E a Rainha de Ouros, ela fala para gente que já existe a construção aqui de um respeito, já existe a construção aqui de uma admiração, então não é uma coisa assim que, eu encontrei no bar, daí a gente ficou sem compromisso, daí não sei o quê, não, não é isso aqui, já existe ou a coisa já tá, pode ser, você nunca viu essa pessoa na vida, mas por algum motivo, quando vocês se conhecerem,
a coisa já começa com um respeito, com uma certa estrutura, com uma intenção muito profunda aqui. Eu vamos perguntar melhor aqui, como que é essa história, né? Como que isso vem a acontecer? 6 de espadas fala pra gente de distância, tá? Então, aqui, 3 de espadas, 7 de paus e temperança. Aqui a gente tem uma situação que nunca foi possível por algum tipo de distância. Então, essa distância ela pode ser física, claro. A pessoa de fato foi morar, né? Assim, eu vou dar uns exemplinhos aqui, tá? Você tinha um paquerinha, essa pessoa foi morar em outro país, só que agora ela volta. Você conheceu a pessoa num evento do trabalho em outra cidade, mas vocês moravam em cidades diferentes, aí um dos dois é transferido e agora isso é possível. Um dos dois eram casados, então isso era uma coisa que distancia, né? E aí isso não era possível, e agora vocês se reencontram e ambos estão solteiros, sabe? Então tem qualquer coisa assim. E esse 7 de paus, para mim, tá com uma carinha de intervenção divina mesmo aqui, como se fosse assim: olha o quanto que essas duas pessoas superaram, olha o quanto que essas duas pessoas têm de. Porque, assim, quando você passa por uma dificuldade e você reage de uma maneira a nivelar por cima, você adquire karma positivo. Ah, então, uma pessoa te traiu e você não fez o mesmo, não devolveu na mesma moeda. Você vai fazer um karma positivo para a sua vida, né? Ou uma pessoas que dão ghosting. Ghosting para mim, gente, é karma ruim, tá? Porque esse negócio de virar as costas, largar as pessoas falando sozinho, eu acho muito feio, né? Eu, quando não quero mais um relacionamento, eu tenho uma conversa respeitosa com a pessoa antes de ir embora, né? Já levei muito fora, já dei muito fora, a vida é assim, a gente tem que saber ter dignidade nessas situações, tá? Então, aqui é como assim, duas pessoas que adquiriram karma positivo ao enfrentar essas dificuldades em seus relacionamentos. E aí é certo, é justo que o universo dê uma mãozinha, dê uma forcinha para que elas se encontrem. Ou é alguém, como falei, que você já conhece, ou é alguém que você vai ter uma sensação muito forte de que já conhece, porque talvez no espiritual, no energético, isso aqui já tá rolando, sabe? Às vezes a gente fica, sei lá, gente, às vezes 2 anos antes de você encontrar a pessoa, você já tá num rolê no espiritual com ela ali, quando vocês dormem, vocês se encontram para fazer o planejamento, o que que um precisa resolver, o que que o outro precisa resolver, sabe? Tem umas coisas assim, né? Para quem acredita, tá? Mas eu acho que a maior parte das pessoas que me seguem acredita nessas coisas, né? Enfim, tá? Então vai ter essa sensação de te conheço, já te conheço. E já vai ter essa sensação de respeito, admiração logo de cara. E aqui com a temperança, o que conta pra gente? Que será um relacionamento de cura. De cura. Por quê? Porque são duas pessoas que fizeram um trabalho íntimo. Primeiro, são duas pessoas que optaram por crescer. Quando a gente passa por uma tragédia, a gente tem que escolher ficar na autopiedade eternamente ou falar, bom, eu vou ter que juntar meus caquinhos aqui, crescer, o que eu posso aprender com isso, a vida tem que seguir e tal, né? Então aqui a gente tem duas pessoas que escolheram crescer, que escolheram fazer a coisa certa e elas merecem
viver agora a sua própria história de amor, tá? Que lindo, gente, muito bonito. E eu tô com uma sensação muito forte, assim, de que o recado já tá dado, que é suficiente para eu encerrar a leitura por aqui, porque como é uma leitura coletiva, eu tô sentindo que as energias elas estão muito, muito, muito variadas. Então, para vocês irem para outros vídeos que tem no canal para ver características do seu novo amor, tem vários vídeos, porque para cada um de vocês vai ser um negócio diferente. Então sorteia, vai lá no canal, na playlist de amor, sorteia um vídeo de características do seu novo amor para complementar esse daqui, tá? E esse daqui eu encerro aqui, porque as energias de vocês elas estão muito, muito diferentes, tá bom? E eu tô sentindo um mix de masculino e feminino aqui também, tudo isso. Mas é só vocês irem no playlist do amor que não vai faltar vídeo lá para vocês, tá? E aí, quem quiser, a leitura particular também está em aberto, só me mandar um WhatsApp, sou terapeuta também, explico para vocês como é que funciona. Agora eu convido vocês a se inscreverem no canal, deixa seu like. Dia 25 dia 25 até meia-noite, você pode se inscrever no sorteio de um ano, vou presentear vocês com 2 leituras. É só escrever sorteio aqui embaixo, que seu nome entra, e aí no dia 26 eu anuncio os vencedores, tá bom? Dia 25, um ano de canal, gente, tô super feliz. Um beijo no coração de vocês. Número 2, perdão. No livrinho basicamente está falando que perdoar faz bem para a saúde. Até tô dando risada aqui. Gente, perdoar é um negócio complicado, né? Qual a definição de perdão também das pessoas? Porque tem gente que é muito rígido com os outros, consigo próprio, tem gente que não tolera nada. Tem gente que tolera tudo, que tolera desrespeito, que tolera abuso. Mas, enfim, a leitura está falando muito sobre perdão e auto-perdão, sobre aceitar que o ser humano é falho. Então, todo mundo vai falhar, todo mundo vai errar e isso simplesmente faz parte da vida, tá? Mas, assim, eu acredito muito em perdoar, sim, mas é aquele ditado, né? Perdoar não é pôr pra dentro de casa, perdoar não é chamar para tomar cafezinho, entendeu? Perdoar é no coração e tal. Mas vamos ver aqui mais detalhes, né? Do que a leitura está falando. Rei de paus, os amantes, 7 de espadas e cavaleiro de copas. Meu Deus, parece a continuação da pilha 1, hein? Você tem que perdoar aqui tá falando de você perdoar alguém que traiu a sua confiança num sentido romântico por ser uma pessoa irresponsável. As pessoas olham para o 7 de paus e elas já pensam em, ai, saiu com outra pessoa. Irresponsabilidade pode ser tão sutil, né? Largar falando sozinho sem dar satisfação é ser irresponsável. Ghosting para mim já é um tipo de traição, porque a pessoa te larga falando sozinha, ela sabe que você vai ficar sem entender nada, que você vai ficar sofrendo. Não precisa ser necessariamente que a pessoa foi lá e teve uma noite de amor louca com a cunhada, entendeu? Aí você vai ter que avaliar, né, qual que é o nível da gravidade aqui. Agora, isso seria no sentido de liberar você, de você soltar isso. Eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre dou para as pessoas, tá?
Se alguém pisou no seu pé, foi por querer? Foi sem querer? A única coisa que te interessa é se teve uma fratura, é se você precisa reparar, né? Porque às vezes teve um machucado, às vezes não. Então, assim, foi sem querer, foi por querer. Isso pertence à pessoa. A gente, sabe? Então, você ficar pro resto da vida também cultivando ressentimento, tentando achar explicações do sentido da vida, do porquê que a pessoa fez aquilo. Às vezes a própria pessoa não sabe por que ela fez aquilo. Quantas M's nós fazemos na vida e a gente não consegue nem entender por que a gente fez aquela porcaria. Então, assim, eu entendo aqui que no sentido de soltar, né? Falar, pô, por que a pessoa fez tal coisa? Porque é uma limitação dela, porque é uma pessoa confusa, porque é uma pessoa que tem uma história de vida que leva ela a se comportar desse jeito, porque ela escolheu se comportar assim, né? Porque por que essa pessoa não conseguiu me escolher? Porque ela não conseguiu, mas tem um fato aqui, ela não te escolheu, né? Me trocou por outra, me trocou por um vício, me trocou pela família dominadora. Ok, foi assim que aconteceu. Essa é a história, né? Então, chega uma hora que a gente tem que parar de espernear e largar, entende? Então, eu acho que eu entendo aqui que o perdão é no sentido de larga isso, vai ficar carregando para sempre, né? Para você poder viver coisas novas. Seria mais ou menos isso. Aqui a torre, olha lá o trauma, né? O trauma pela falta de responsabilidade, pela falta de postura adulta. A pessoa foi manipuladora, tá falando aqui pra gente que a pessoa foi assim, meio manipuladora, assim, né? E extremamente infantil. Aí, assim, o que essa pessoa fez? Ela racionalizou tudo, inventou um discursinho, um monte de desculpinha para si mesma. E presta atenção aqui, né? Será que a gente está falando de um outro ou a gente está falando de você? Porque de repente você fez isso e não percebeu que você fez isso. Alguém precisa. Aqui está falando muito também de auto-perdão. Então, veja, alguém fez isso e precisa ser perdoado. Esse alguém é o outro ou esse alguém é você mesmo? Aqui a gente está falando de uma pessoa que racionalizou uma historinha, contou para si mesmo, para si mesma, uma historinha que justificasse ser manipulador com alguém, ser infantil com alguém, e isso traumatizou a outra pessoa. E isso, por algum motivo, a leitura diz assim: pelo amor de Deus, vamos perdoar e superar isso aqui, que já deu, essa história já deu. Então, você precisa perdoar você mesmo ou você precisa perdoar um outro. O que a história aqui é? Gente, já deu. Vamos seguir, vamos andar para frente. Tá bom? Se você errou, cara, todo mundo erra, né? Se o outro errou, bom, enfim, todo mundo erra e a vida tem que seguir. A vida precisa seguir, tá bom? Tem o tempo de ficar de luto, tem o tempo Tem, mas esse tempo não pode ser eterno, tá? E a carta dos amantes pulando ali na nossa face. A morte, olha lá, ó. Justiça
E o carro, 4 arcanos maiores. Olha que bafão isso aqui, hein? Então, assim, gente, o que acabou, acabou. O que ficou para trás, ficou para trás. Sabe assim, fazer o quê? Entendeu? Às vezes a gente tem que, né, apagar a vela e encerrar o velório, tá? É a hora que veja aí como que isso se encaixa na sua realidade. De repente, eu tô falando e você é uma pessoa casada e este relacionamento morto, você tá dentro dele ainda, cara, e você tem que, você sabe assim, caso a leitura esteja batendo, né, gente? Porque a leitura é coletiva, use seu bom senso, a sua intuição. Mas aqui a gente está falando de um relacionamento que está morto. E você tem que soltar isso, você tem que olhar e admitir, falar, não, esse negócio aqui já era, esse negócio aqui já morreu, a vida precisa seguir em frente. Qual é a justiça aqui? A justiça está na carta do carro. A carta do carro é tomar as rédeas da vida nas próprias mãos e seguir. Ah, mas vou seguir para onde? Não importa, se mova, se mexa. Tem que seguir. Não dá pra gente ficar aqui, sabe, que tá me vindo uma imagem mental. Gente, não tá batendo, vai para outra pilha, não força, tá? Mas tá me vindo uma imagem mental daqueles filmes assim, aqueles filmes de que coisa que morre um monte de gente. Aí a pessoa fica agarrada no corpo ali de uma forma, já morreu, solta. Dramático aqui, né? Novela mexicana, mas enfim, sabe, gente, tem uma hora que você tem que olhar e pensar, essa situação não tem o que fazer, essa situação está liquidada, precisa soltar isso aqui e a justiça é você seguir em frente, a justiça é você dar seguimento à sua vida, por algum motivo. As de espadas, 9 de ouros, 4 de ouros e 2 de espadas. Então, assim, o que eu sinto aqui? Você foi para o racional ao lidar com essa tristeza toda e tal. Você se apegou ao racional, você se apegou ao trabalho, você se apegou aos estudos, à carreira e não fez esse luto. Você não se permitiu fazer esse luto, sabe? Não, eu vou. Que? Hein? Eu triste? Não, estou muito ocupado, estou trabalhando, tenho tempo para ficar triste, não. Parece isso, tá? E aqui a leitura pede encarecidamente para que você olhe para isso, faça esse luto, para você poder por inteiro seguir em frente. Então, deve estar assim, mas eu já perdoei, já lidei com isso. Aí a leitura vem e fala, é que nem uma cebola. São camadas. Tem mais uma camadinha aí que você precisa tirar para você poder se libertar. Tem mais uma coisinha, qualquer coisinha aqui que você precisa olhar. De repente ficou um ressentimento, de repente ficou uma sensação de injustiça muito grande, de repente ficou uma sensação de fracasso, porque assim, eu sou uma pessoa divorciada, a sensação de fracasso é muito grande. Eu falo, mas a culpa é toda daquele outro. Então, mas como é que você foi parar lá? Por que que você casou com aquela pessoa? Alguma responsabilidade a gente tem que assumir, né, nessas situações, tá? E, assim, aí você pensa que você já fez todo o trabalho e aí aquele negócio, aí volta, você vê que ainda tem uma tristeza, ainda tem uma sensação de fracasso, ainda tem um luto, ainda tem o, meu Deus, era minha família, eu perdi minha família. De tempos em tempos esse negócio volta. Aí a gente vai lá e trabalha mais um pouquinho naquilo, sabe? Porque aqui tá falando assim para mim, que você merece ser feliz, que você merece seguir em frente, que você merece. Aqui é bem o caso de aquele divórcio energético que de tempos em tempos tem que repetir. Tem gente que é assim, né? Que a gente faz o divórcio energético, a separação das energias,
Aí dá um tempinho, você tem que fazer de novo, dá um tempinho, você tem que fazer de novo, porque às vezes o outro não está fazendo a parte dele nesse processo, às vezes o outro não tá, né? Você foi crescer, foi se melhorar, tal, e a outra pessoa foi encher a cara. Inclusive aqui eu sinto, tá? Isso vai ser para pouquíssimos, pouquíssimos, mas é possível aqui. A vibe é nível, a pessoa terminou com você e foi lá fazer aqueles adoçamento amoroso, amarração, essas porcarias, tá? É possível para alguns aqui que tem alguém fez essas porcarias aí para vocês, entenderam? Não façam isso, gente, não mexam com isso. A gente querer mexer no livre-arbítrio de um outro ser humano é um negócio que tem consequências terríveis. E se um dia você fez, vá atrás de desfazer, tá bom? Não mexa com esse tipo de coisa, gente. Não vale a pena, tá? E eu vou falar para vocês, já fizeram adoçamento, amarração para mim, eu não tô com a pessoa, não. Foi só problema, fiquei até doente, mas não funciona, gente, não é assim. Você acha que você determina transformar o livre-arbítrio de um outro ser baseado em oferecer umas comidinhas, acender uma vela? Por favor, né, gente? Tá bom? Então, aqui, mas nem sempre a pessoa fez com você tá falando assim, ai, tô magiado. Não pode ser que o outro faça isso de uma maneira totalmente inconsciente. Mas a pessoa ficou dia e noite, alimentando ressentimentos com relação a você, obcecada com você, dia e noite, espiando sua rede social, dia e noite, culpando você por tudo de errado que aconteceu na vida dela, sabe? Assim, ah, bati o meu pé na pedrinha, a culpa do fulano que me abandonou. Ah, o pão estava estragado, embolorou, a culpa é do fulano que me abandonou, sabe assim? Tem gente que fica cozinhando esse tipo de coisa, né, negócio estragado, bate em você, te dá a sensação de falar assim, não é possível, essa pessoa fez uma nhaca para mim, e às vezes não, a nhaca ela fez inconsciente, ela fez sem se planejar, sem ser de propósito, mas ela tá, né? Aí você faz o quê? Você faz as suas orações, você ora pela pessoa, você imagina a pessoa envolvida na luz do anjo da guarda dela, o anjo da guarda cuidando dessa pessoa, protegendo ela, tá bom? É suficiente, tá tudo bem. Busque auxílio aí dentro das suas crenças, dentro daquilo que faz sentido para você, tá? Mas aí você vai seguir em frente aqui de uma maneira muito mais bonita, de uma maneira muito mais leve, né? Aí eu tô com vontade de pegar mais uma rodadinha de cartas, porque esse tema aqui é um tema difícil, né, gente? Tá? E aí, assim, gente, tanto faz se quem errou foi o outro, se foi você, não é sobre isso. É sobre a vida tem que continuar, tá bom? Eu não sou alecrim dourado, eu não sei vocês, mas eu não sou, eu já fiz besteira também. Já fizeram comigo e eu já fiz com outras pessoas, gente. A vida tem que seguir, tá bom? Eu já voltei para me desculpar com pessoas do meu passado. Eu não tenho problema. Isso aí eu tenho que colocar isso como uma qualidade minha. Eu não tenho problema em pedir desculpa. Pedir desculpa para mim é uma coisa que não é problema. Eu peço mesmo, sabe? Se a minha ficha cai e eu percebo, eu peço desculpa. Então, assim, vou ensinar vocês a pedirem desculpa, tá? Que é difícil, né? Olha só, tem um truque. Você só diz que você sente muito e que você não espera nada de resposta, entendeu? Você escreve um textinho ali para a pessoa e fala: sinto muito por isso, 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 mais breve possível. Não escreve textão, não, que ninguém lê. Se você começar a aumentar muito seu texto, deixa o texto lá, vai dormir, no dia seguinte você relê, corta o máximo possível, faz o mais curtinho que você puder
e você só escreve assim, que você sente muito, por isso, dê nome, né, pelo que você sente muito, porque senão não é uma desculpa verdadeira, reconheça seus erros, e aí você diz para a pessoa, né, desejo seu bem, que você seja feliz, não precisa responder, se você quiser eu estou aqui para a gente conversar, se você quiser ficar em silêncio, eu entendo totalmente, respeito, e manda ali, tá? É assim, porque quando a gente entra com esses rolês de me perdoe, como assim? A pessoa não te deve nada, você que fez M. Quando você pede perdão, isso é pesado isso, entendeu? Não façam isso não, tá? Sinto muito por isso, quiser conversar, tô aqui, se quiser ficar em silêncio, eu entendo. Fechou? Aí aqui o que a gente tem? 4 de paus e 10 de paus. Quer dizer, é o divórcio aqui, né? É o divórcio. Só que aqui eu tô entendendo que acontecendo um divórcio energético dessa vez, uma coisa assim, não, eu não posso mais carregar a minha energia e a energia do outro, né? Vamos libertar todo mundo. Se você sente que tem que dizer um sinto muito para alguém, diga para você ter a sua libertação, tá? Se você quer perdoar alguém, faça no seu coração, entrega isso para o universo, tal, não sei o quê. E aí a gente encerra esse capítulo. A gente fecha isso, né? O que é meu, o que é do outro, eu só carrego o que é meu, o outro carrega o que é dele, tá? É esse negócio aqui. E aí a sua vida começa a fluir. A sua vida tem que seguir, a sua vida vai seguir, você indo para uma vida mais tranquila, para uma vida mais em paz. Aqui é sobre você ter paz, aqui é sobre você ter tranquilidade. E essa zinhaca energética atrapalha a gente dormir, né? Dá ansiedade, você sente uma angústia, um medo que não é seu, tá bom? Então aqui é assim, ó, segue na luz, sabe? Que o seu anjo da guarda cuide de você, né? O que é meu, o que é seu, tá bom? Espero ter dado uma aulinha bem boa aqui de divórcio energético para vocês. E aí, por ultimamente, aqui. Eita, mas que final esquisito isso aqui, porque tá falando assim, ó. Novas parcerias, tá? A verdade aparecendo. Só que aqui a gente tem você arrancando um band-aid e enxergando uma verdade dura, uma verdade, mas é que você precisa fazer isso, você precisa enxergar uma verdade aí. Que engraçado, que aqui, ó, essa sua libertação, esse seu seguir em frente, está totalmente conectado a você arrancar um band-aid e enxergar uma verdade muito dura com relação a você ou a uma outra pessoa. E ainda assim, porque, eu sei o que é esse aqui, é o seguinte, gente, ó. O perdão, para ser verdadeiro, para fazer sentido, ele tem que ser baseado nos fatos reais. Se eu fico enfeitando, pondo lacinho, mas a pessoa não teve a intenção, mas não sabia o que estava fazendo. Aí o meu perdão, ele não é válido, né? Então eu tenho que olhar a verdade. Eu tenho que ver o que realmente tem para ver, admitir qual é a realidade da situação minha e do outro, meus erros, o erro do outro. Daí o perdão vale de alguma coisa, entende? Então, assim, vou dar um exemplo brutal, né? A pessoa matou a outra. E eu fico assim, não, mas foi um acidente, não, mas eles trombaram.
Então, aí você está perdoando trombar, você está perdoando um acidente, ou seja, você não perdoou ninguém, porque a pessoa, na verdade, matou a outra. O seu perdão, ele só é real se você admitir que a pessoa matou a outra, e aí você perdoa o quê? Um assassinato. Enquanto você está perdoando uma coisa que não é, que é uma coisa imaginária, você não está perdoando nada. Entendeu? Exemplos aqui, por exemplo, né? O cara arrumou uma amante. Aí, né? Ah, mas ela que seduziu ele. Ah, mas ela que não sei o quê. E aí você perdoa o cara. Você não tá perdoando nada, porque você não tá admitindo que ele te traiu, né? Ele é o alecrim dourado que foi seduzido, tal, não sei o quê, entendeu? Então, isso aqui precisa acontecer também, tá? De olhar mesmo o que tem para ver. E daí, sim, então talvez seja isso que esteja impedindo a sua libertação aqui dessa nhaca, né? Que você fica passando pano, você fica com dó de quem errou, seja você, seja o outro, né? Então fica passando pano, fica com dó. Aí esse perdão é um perdão do mundo da fantasia, porque você não está perdoando a coisa que realmente aconteceu, tá? Eu espero que faça sentido aqui, tá bom? Mas este perdão, ele é possível. O tarô só aconselha aquilo que é possível. O tarô não aconselha coisa que você não é capaz de fazer. Então, você sim é capaz de fazer esse trabalho. Agora, eu tô sentindo que essa leitura aqui, para alguns, esse buraco é bem lá embaixo, né, gente? Então, de repente, fazer uma terapia, procurar um aconselhamento aqui, qual o tamanho desse trauma, né? Certo? Mas aqui tem clareza, tem parceria, tem libertação, tem uma vida mais tranquila, tem resolução da nhaca, tem tudo isso, está totalmente possível de ser atingido. E eu fiquei com vontade de pegar o Lenormand para esta leitura, porque o Lenormand ele é direto ao ponto, ele é o resumo, e essa leitura ficou enrolada. Não é que ficou enrolada, é que são muitas camadas, né? Que é desafiador o negócio, tá? Então, aqui, assim, estruturar como resolver essa confusão. Então, tem uma confusão energética, tem uma confusão aqui de conceito, no sentido de não vamos chamar, né? Vai ficar dando nome bonitinho, colocando lacinho nas coisas, a gente não resolve, a gente não faz o luto nunca. Entende? Aí a gente fica que nem aquelas pessoas, né, que fala para a criança, não, papai já volta. A criança fica esperando o pai voltar, gente, a criança acredita, né, você tem que, né, até, papai foi para o céu, tal, é uma versão que a criança entende, mas a criança tem que entender que o papai não volta mais. Então, algo nesse sentido aqui precisa acontecer, né, precisa estruturar melhor o que foi que realmente aconteceu. Qual é o nome do que aconteceu? Você consegue falar em voz alta o nome do que realmente aconteceu aqui? Né? Não, o papai não foi viajar. O papai virou estrelinha, o papai foi para o céu, tudo bem. Né? A gente enfeitar um pouquinho para poder sobreviver e não enlouquecer com as coisas, tudo bem. Mas a gente distorcer, aí você já começa a impedir o fechamento do ciclo, a impedir a seguir em frente, tá? Então, estruturar melhor para poder resolver essa confusão. E aí a gente tem aqui, linda, né? Árvore, raízes crescendo para poder dar frutos e tal. Então, a verdade liberta, dá nome para as coisas, permite a gente enraizar na realidade. Que estou sentindo muito essa árvore como, vamos plantar o pezinho no chão, para a gente crescer raízes no nosso processo de cura. E aqui, né, a cegonha trazendo uma nova vida, trazendo um novo caminho, trazendo uma paz, uma tranquilidade, um novo padrão energético para você, tá bom? Espero ter contribuído, né? Que leitura diferenciada aqui. Pega o que é para você, ou o que não bateu, deixa para o coleguinha, tá bom, gente? Na sua energia, no seu detalhe, é só leitura particular, essa aqui é coletiva, então siga a sua intuição.
Eu sou terapeuta também, me escreve e te explico como é que funciona. Se você pegar essa leitura antes do dia 25 de janeiro de 2026, vai ter um sorteio. Vou presentear 2 leituras para os inscritos que escreverem a palavra sorteio nos comentários. No dia 26 eu conto para vocês quem que foi o sorteado, tá bom? Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa um hype, se você quiser incentivar o YouTube a prestar atenção aqui no Jardim da Luz. Um beijo no seu coração. Número 3, a guardiã dos sonhos, que pode falar de sonhos de vida, assim, sonhos de infância que você deixou para trás, ou pode ser mais literal, prestar atenção nos sinais, nos sonhos que você tem tido à noite. Vamos entender melhor aqui, aí eu consigo contextualizar. Tem 2 lados essa carta: 10 de paus, 10 de ouros, a torre e o carro. Parece assim que você desistiu do seu sonho de ter uma família. Que, assim, houveram aí decepções, ou você tem uma família, mas você está tão decepcionado com como as coisas estão acontecendo, se organizaram, tal, que você está assim, meu, onde que eu estava com a cabeça quando eu decidi constituir uma família? O sonho de ter uma família feliz, né? Porque de repente você tem uma família, mas tá tudo uma porcaria, ou você deixou de ter uma família, ou você não acredita mais que possa ter uma família feliz, uma família saudável. E por conta de situações traumáticas mesmo, que o negócio tá sério, né? Com esse 10 de paus e a torre, quer dizer, coisas aconteceram aí e o carro fala pra gente de movimento, só que tem coisa para acontecer aqui ainda, tá? Esta história ainda não terminou. Tem próximos capítulos aqui e são emocionantes. 10 de copas, 2 de copas, o eremita e a rainha de paus. Gente, olha, se você acha que o seu rolê relacionado a famílias, família em geral, seu sonho de família já terminou, você está muito enganado. Ainda tem muita coisa para você viver. Ainda tem. Se você acha que encerrou aí, aposentou a sua carreira no romance, no desejo de ter uma família, não encerrou não. Ainda tem muita coisa para você viver, meu amor. Sim, você passou por coisas terríveis ou está passando, mas a vida vai começar a movimentar, que vai ser uma coisa doida aqui, tá? E aí, claro que para alguns eu posso estar falando de você ter um entendimento com pessoas que já estão aí. Então você já tem um marido, uma esposa, você já tem filhos e a coisa está abalada, a coisa está o caos, pode ser isso, né? Mas pode ser que esse marido, essa esposa, você ficou esperando e nunca veio, ou você teve e perdeu. Se você é alguém que deseja ter filhos, esses filhos nunca vieram, você não conseguiu realizar esse sonho, mas é um sonho que você tem. Então, adapte aí, qual é o seu contexto, né? Que aqui tem algo que ou nunca veio, ou veio e você perdeu de uma maneira traumática, e do nada esse negócio vai começar a movimentar aqui e a coisa vai começar a acontecer.
E aí, o que eu vejo aqui? Uma pessoa que aprendeu a ser só. Alguém que teve grandes sonhos de amor, de constituição de família, mas por conta de uma série de situações traumáticas, essa pessoa simplesmente aprendeu a ficar só, aprendeu a ser ela com ela emocionalmente. E tem gente que faz esse processo dentro do casamento, né? A pessoa é casada, mas ela se sente terrivelmente sozinha. E aqui tem aprender a ser inteiro aqui, independente do outro. Tá muito aqui, olha, gente, as 3 leituras para mim, elas me parecem totalmente interligadas hoje, tá? Esse tema tá comum, de ângulos diferentes, envolvendo pessoas diferentes além de você, mas as 3 leituras, elas estão seguindo o mesmo tema, tá? Tá? Se você ficou na dúvida, se tem uma outra pilha que você falou, será? Tá realmente, enfim, mas vamos seguir aqui. E aí você aprende a ser sozinho, sozinha, de boa, porque a vida te levou para isso. Mas agora vem uma fase de brilho pessoal muito interessante, que simplesmente você desabrochando, você, sabe? E tem um glamour, tem um borogodó que as pessoas que ficam muito bem sozinhas exalam. É como se fosse assim, uma autoconfiança silenciosa, é uma coisa muito discreta, sabe? É como se fosse um cheirinho assim. Não é aquela autoconfiança ostensiva, que às vezes a gente pensa até que é meio falsa, né? Tá querendo compensar alguma coisa. Aqui você tem o eremita com a rainha de paus. Então é aquela pessoa totalmente na dela, mas ela tá tão bem com ela mesma que ela é charmosa, que ela tem uma presença gostosa, sabe? E você, com todas essas decepções que você passou, você se transformou nessa pessoa. É aquela vibe assim. Eu sei que eu sou bonita e gostosa, mas eu não sou carente, eu não estou desesperada, eu não preciso de ninguém, eu estou totalmente na minha, estou ótima. Uma coisa assim, né? E pessoas assim têm um brilho, têm um charme, um borogodó, sabe? E, e aí é isso, assim, né? E você, ao abrir mão, né? Porque aqui parece assim, nossa, desisto desse negócio de constituir família, de casar, desisti. Nossa Senhora, dá muito trabalho, credo. Mas justamente ao fazer isso que você se torna uma pessoa assim meio irresistível, tá? É a pilha das delícias. Vamos lá. Gente, como a pessoa que não é carente é sedutora, né? Todo mundo quer, tem até que tomar cuidado, tá? Porque narcisista sente cheirinho de pessoa que não tá desesperada e pensa assim: que desafio, olha o troféu ali, né? Pessoa que ser muito sedutora tem que ter filtro. Você está com seu borogodó em alta, meu bem, tenha filtro, tá? O sol, 9 de espadas, o diabo e o 6 de espadas. Você precisa ter filtro, tá? Porque sua gostosura, sua delícia vai ficar muito elevada, ou já está. Vai dar uma virada aí, ó. Você tá numa vibe de gostosura, ou você tá entrando nessa vibe, e você vai precisar ter muito filtro, tá? Porque você vai atrair os tranqueira também. Quem é muito gostoso atrai as curvas de rio também, né, gente? Vai atrair todo mundo. Então você está entrando, os planetas estão se alinhando, a sua vibe tá
né? Tá entrando nesse, então, assim, cuidado, tenha filtro, tá bom? Afaste-se de toda, sentiu que o que a pessoa fala não bate, tá? Desconfiou que a pessoa tá atrás de você por vaidade, por ego, vaza, tá bom? Cuidado aqui. Mas eu imagino, bom, vamos colocar mais carta aqui, né? Eu tô pressupondo, mas vamos lá. Olha, aí o que que acontece aqui? Você se apropriando da sua delícia, você mata a confusão, tá? Então, assim, deixa eu explicar melhor. Quem tá com a autoestima baixa não filtra muito bem, né? Então, assim, se eu tô com a autoestima baixa, eu me acho feio, eu me acho chato, qualquer um que me dá um pouco de bola, me dá um pouco de corda, né, fica aquela coisa assim, gato e cachorro, sabe, gente? Cachorro vai com qualquer um, né? Cachorro, você bateu no cachorro no dia seguinte, no minuto seguinte, ele já tá te lambendo de novo, você dá um carinho para ele, entendeu? Então, assim, quando tá com a autoestima baixa, tal, acontece isso. Aí aqui a gente tem um brilho pessoal seu nascendo de dentro, assim, né? O seu borogodó, tal, sua autoestima se resolvendo aqui de uma maneira muito bonita, mérito seu, né? Ou de repente entenda tudo isso como um conselho, se você não chegou lá ainda, tá falando que isso está a seu alcance. Quando você faz isso, você é a morte da confusão, literalmente aqui. A morte da confusão, a morte da falta de filtro, porque eu trabalhei a minha autoestima, eu trabalhei o meu alto valor, minha dignidade. Então agora eu sei escolher, né? Como é que eu volto a confiar nos outros depois de tantas decepções? Você não vai confiar no outro. Amor, você vai confiar em si mesmo, na sua sabedoria. Mas eu não tenho sabedoria, então vai estudar. Pega lá canais do YouTube, como reconhecer um narcisista, o que é um relacionamento saudável. Você tem um conceito de relacionamento saudável? Se você não tem, você precisa ir atrás, você precisa estudar. O que é um relacionamento saudável? O que é uma pessoa saudável? Estude, isso aí é conhecimento, tem de monte aí, tem livros, tem especialistas, né, gente, psicólogos famosos aí falando sobre isso, tá? Vamos seguir o Marcos Lacerda lá, o careca barbudo, entendeu? Tem pessoas de muita qualidade falando sobre esse assunto, tá? E aí você faz lá uma imersão, né? Eu dei um exemplo aqui, o Marcos Lacerda, né? Quem quiser dar mais exemplo nos comentários aí de pessoas, pô, o cara realmente é um psicólogo, tá lá oferecendo conhecimento de graça, né? Vamos mergulhar nesse conhecimento. Aí você aqui aprendendo a selecionar quem é problema, quem está dando sinal de desequilíbrio, quem está dando sinal de manipulação, tal. Isso aqui é você aprendendo a selecionar, e aí você faz uma migração aqui para uma vida muito feliz, uma vida muito agradável, uma vida em que você realmente tem bons momentos, tá? E aqui a gente estava falando de construção de família. Então, de repente, também você aprendendo a se comunicar melhor, né? A, talvez essa fera que você tenha que domar aqui seja dentro de você, não seja no outro. Pode ser também, né? Esse filtro todo é com relação a gente mesmo e não com o outro. Mas enfim, aqui tem uma coisa muito linda, porque o 6 de espadas, ele é uma carta de travessia, travessia para um lugar melhor, tá? O 6 de espadas é sempre um upgrade, é sempre ir para um lugar melhor. E o 9 de copas, ele é a carta da comemoração, da celebração, do sucesso, da abundância de tudo.
9 de copas é uma carta de a pessoa se sentindo amada, se sentindo querida, se sentindo abundante, né? Então, tudo isso aqui acontecendo para você. Então, se você desistiu do seu sonho, de se sentir amado, de se sentir querido, volta, para tudo, volta tudo, vão resolver esse negócio aqui. Como assim, né? Tá? E como eu falei, gente, hoje em dia, né, no meu tempo, denunciando a minha idade, no meu tempo, gente, mas não tinha internet, não tinha nada, né? Mal tinha telefone. Como é que eram as interações sociais? A gente ia para o colégio, se desse sorte, deu sorte, se desse azar, engole o bullying, né? Hoje em dia, você tem com a internet, a gente tem acesso a tudo, a gente tem acesso a todo tipo de informação. E a educação emocional está disponível na internet. Educação sobre relacionamentos está disponível na internet, tá? E hoje em dia também coisas que não existiam no meu tempo. No meu tempo não existia CAPS, no meu tempo não existia centro de convivência. Se tinha clínica escola nas faculdades de psicologia, eu nem sonharia, porque essa informação não chegava para o público. Então, assim, onde houver faculdade de psicologia, há atendimento gratuito para a população, por exemplo. Entende? Então, hoje a gente tem acesso, né? Não dá para a gente, não tem mais justificativa para alguém sentar e ficar, a minha vida afetiva é um desastre, tudo deu errado. Filho, se mexe, vamos mexer essa bundinha, entendeu? Com todo respeito. E aqui, o que a gente tem? A gente tem um final feliz. Aqui a gente tem uma vida linda. Aqui a gente tem uma vida de você se sentindo amado, né? Se você está procurando novas amizades, pode ser. Se está procurando um novo amor, pode ser, né? Então, assim, tem muita coisa ainda para você viver, tá? E se você sente que está em depressão, que o seu caso é mais grave, qualquer coisa assim, amor, procura o postinho de saúde, pede referência para o psiquiatra, não vamos se conformar. A gente está em 2026, não dá para a gente se conformar de ficar desse jeito, não, tá bom? Procura a clínica escola, procura o postinho, tá? Os CAPs são portas abertas, é só você entrar e pedir ajuda. Brasil é um país maravilhoso. Vocês reclamam da saúde nossa aqui. Eu já morei fora, gente. Não reclama, não. Quer dizer, reclama sim, porque precisa melhorar mais ainda. Mas vocês entendem o que eu tô falando, tá bom? Ó, a guardiã dos sonhos, as estrelas. O que são as estrelas no Lenormand? Realização de sonhos. Um novo ciclo no qual você dá um jeito de subir essa montanha aí. Você vai achar as ferramentas, você vai achar o que você precisa para subir essa montanha. Fique em paz. Você quer subir essa montanha? Tá na hora. Tá na hora de subir essa montanha, entendeu? Você vai achar as ferramentas, tá? Às vezes as coisas têm o seu tempo, né? E aqui tá falando que já tá na hora de você voltar a sonhar com isso, tá bom? Aí você vai subir essa montanha, porque você vai achar as ferramentas, porque hoje em dia tem muita ferramenta disponível. E aí, aqui o trevo fala, tudo a ver com essas três aqui juntinhas, ó, elas estão muito bonitas, né? Porque é uma vida, uma vida mais leve, mais agradável, com momentos mais agradáveis, com companhia de pessoas mais que retribuem, sabe? O 9 de copas também é uma carta de gratidão pelo amor do outro. Dependendo do contexto, a interpretação do 9 de copas é essa também. Então, aqui você construindo uma nova vida com pessoas que realmente são capazes de ter gratidão por aquilo que você oferece, e você tendo gratidão pelo que lhe é oferecido, tá? Tá disponível para você. Mas tem uma montanha que você precisa subir aí.
Entende? Então, primeiro você ter a coragem de voltar a sonhar, de não abrir mão desse sonho. E aqui você, né, procurando novas formas de fazer, tá? Porque a Lua, ela fala de novos ciclos. Então, assim, o jeito que você estava fazendo não estava dando certo. Não tem problema. Que outros jeitos tem de fazer isso? Que outras formas? Quais são as perspectivas? Quais são as ferramentas que eu não experimentei ainda? E aí você sobe essa montanha para viver essa vida mais leve, mais satisfatória que está disponível aqui, está aqui, entendeu? E você já está nesse caminho, senão você não tinha vindo parar nessa leitura, você não está aqui por acaso, né? Mas enfim, como a leitura é coletiva, então siga a sua intuição sempre em primeiro lugar, sempre escute seu coração em primeiro lugar, tá, gente? No seu detalhe é só a leitura particular, daí você me escreve no WhatsApp, eu explico como é que funciona. E agora, gente, se você pegou essa leitura antes do dia 25 de janeiro de 2026, fica aí. Eu vou fazer um sorteio de 1 ano de canal, vou presentear 2 leituras para os meus seguidores, tá? Então é só você escrever a palavra sorteio aqui embaixo e no dia 26 eu faço um videozinho dizendo quem que ganhou as leituras, tá bom? Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa um hype para sinalizar para o YouTube que esse canal merece crescer. Um beijo no seu coração.